Sistema Costa Norte. Ronaldo, ficou para você analisar, o Marcelo Pavão já se manifestou sobre a decisão da ministra Rosa Weber em relação aos decretos que liberam compra de armas e munições no Brasil, decretos do presidente Jair Bolsonaro, que tem na popularização, na liberação das armas, um dos seus principais motes de campanha. Todo o tempo ele posou com a postura lá de apontar uma arma e tal. Aproveita e já passa por duas outras decisões que o Supremo vai tomar hoje. Uma em relação à anulação das condenações do Lula, a decisão do Fachin monocrática que vai para o plenário, e outra decisão monocrática do Luiz Roberto Barroso, que também vai a plenário hoje, que é a da instalação da CPI, apesar de que agora essa decisão do Supremo se torna inócua, porque a CPI da pandemia já está instalada no Senado. Bom, Paulo, primeiro a questão das armas, né, o decreto das armas. Você falou no bloco anterior que a ministra usou como justificativa para a suspensão de vários dispositivos do decreto de que esse dispositivo era contra o espírito da lei, né, da lei que criou, né, o Estatuto de Desarmamento e que regulamenta o uso de armas no Brasil. Ela foi, na verdade, delicada, né? Ela não quis, talvez, criar polêmica, sabendo que essa é uma bandeira do presidente, não quis criar uma polêmica. O decreto é vergonhosamente contrário à lei. O que esse decreto faz é rasgar toda a legislação que existe sobre armamento e criar uma legislação nova, o que é proibido, não pode ser feito. O decreto não é lei, o decreto regulamenta uma lei e não pode ser contrário a ela. Então tinha coisas muito graves. Eu acho que mesmo quem defende a possibilidade de você ter um armamento legal não pode ser favorável, por exemplo, que o comando do Exército perca praticamente todo o poder de fiscalização sobre armas de fogo no Brasil. Não tem o menor sentido, né? Quando você fala, então, do tiro recreativo, foi uma esculhambação geral. Ele está permitindo que crianças de 14 anos possam praticar tiro ao alvo, prática de tiro nas escolas e clubes de tiro. Ele permite que um sujeito que pratique o esporte possa ter até 6 armas sem necessidade de fazer nenhum controle do comando do Exército também. Ele permite que esses clubes ou academias de tiro comprem munição ilimitada. O cara pode montar um arsenal, né? Você imagina se isso cai na mão do crime organizado? O cara finge lá, monta um clube de tiro, né? O PCC monta um clube de tiro, compra munição daqui até o inferno. Não tem sentido o que ele está fazendo. Não é uma coisa para o cidadão. É uma coisa que com certeza vai ser deturpada para o mal, vai ser deturpada para beneficiar o crime organizado. Então a turma lá que trabalha com o presidente que criou, com certeza não foi o presidente que escreveu esse decreto, mandou lá a turma dele fazer, eles não pensaram, não está nem de acordo com as propostas do presidente. O presidente acha que, é a opinião dele, a gente tem que respeitar, mas ele acha que o cidadão vai estar mais seguro se estiver armado. Tudo bem, a gente pode respeitar essa opinião. Agora, o que eles estão fazendo é criar um arsenal na mão de pessoas que você nem sabe se tem capacitação para ter arma. E eu acho que não é isso, que nem o cidadão que quer arma não quer isso. O cidadão quer ter a sua arma para se defender. O porte, por exemplo, de armamento municiado, quer dizer, a arma carregada, você poder transportar ela carregada, que hoje é proibido. Então, tem uma série de coisas. Imagina, o cara no trânsito vai sair dando tiro. Tem uma série de coisas que a legislação não permite e que o decreto simplesmente ignorou. Eu só dei alguns exemplos. Na verdade, se você pegar a relação inteira de suspensões da ministra, é muito grande, tem coisas aí mais absurdas. Mas, enfim, sem entrar no mérito da questão de que nós precisamos facilitar ou não, né? A visão do presidente, facilitar que o cidadão de bem tenha uma arma em casa para se defender, esse decreto não tem essa finalidade. Esse decreto, na verdade, é uma esculhambação ao uso da arma no Brasil, e isso não dá para aceitar. E as outras duas decisões, o que você prevê? O que a tua bola de cristal está dizendo? As condenações do Lula, que vão a plenário, decisão monocrática do ministro Edson Fachin, e a instalação da pandemia, da CPI da pandemia, que já está instalada, e que também foi uma decisão monocrática, liminar, provisória, do ministro Luiz Roberto Barroso, e que também vai a plenário. Acho que não vai dar nem tempo de ter voto para tudo isso no plenário hoje, não é? A CPI está bem claro que não tem mais sentido, né? Só haveria alguma mudança, Paulo,
se eles votarem, por exemplo, totalmente contrário à CPI, descobrir alguma ilegalidade na forma como a CPI foi apresentada e não permitir que ela exista. Agora, simplesmente pedir que o presidente do Senado dê andamento, essa já foi para o Beleléu, porque o presidente do Senado deu andamento, o presidente nitidamente perdeu o apoio no Congresso, principalmente no Senado, a coisa lá não está muito boa para ele. Teve esse episódio aí com o senador Cajuru, que só ajudou aí a colocar mais animosidade entre as partes, muito embora eu acho que o senador, para mim, agiu com uma falta de ética enorme. Né? Você não tem uma conversa privada com o presidente da República e depois sai divulgando, né? Não tem muito sentido isso. Então, o político gosta de fazer esse tipo de besteira, né? De fingir que é amigo da autoridade para depois sair dizendo para todo mundo, tá vendo? Ele falou para mim isso e tal. Então, eu acho que a CPI tá muito fácil para o Supremo se livrar. Agora, a decisão do Lula já é uma outra história, porque realmente você generalizar que todos os processos, todas as condenações que o presidente tem ou possa ter não são da competência de Curitiba, é uma mudança na forma como a legislação penal, processual penal é desenvolvida no Brasil nos últimos anos. Vamos ter que anular centenas de decisões, talvez milhares de decisões. A Lava Jato, inclusive, vai toda para o ralo. Quer dizer, não tem sentido isso. Então, se pelo menos o Supremo modular esta decisão, e uma das coisas que lamentavelmente pesa é o fato de que o Supremo não tem simpatia pelo ministro Sérgio Moro, pelo ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, isso também atrapalha, porque você vê que há aí até uma certa pessoalidade. Alguns ministros escancaram que não gostaram da forma como o juiz Moro conduziu os processos. Não vou nem falar da investigação, porque o juiz não podia conduzir a investigação, mas como ele conduziu o processo. Eu acho até que ele vai ser julgado suspeito, o que seria lamentável aí para a Lava Jato. Então, se fosse só o Moro que tivesse condenado o Lula em todos esses processos, dava para entender. Mas quando você diz que esse processo está errado, você também está condenando vários outros juízes e ministros, porque foi o Tribunal Regional Federal e o Superior Tribunal de Justiça, a STJ, onde são ministros e desembargadores, que também consideraram o presidente culpado. Sem esquecer que o Tribunal Superior Eleitoral também se recusou a aceitar competência para julgar os casos. Quer dizer, você tem mais 7 ministros que também não aceitaram as alegações da defesa do presidente. Então, dizer que o judiciário inteirinho errou e que a Lava Jato foi uma bobagem, foi um monte de ilegalidade. Lamentavelmente, está na mão do Supremo. Não dá para a gente adivinhar o que vai acontecer, porque existe uma pressão popular em cima disso. O Supremo hoje ainda não é unânime, mas é muito provável que, pelo menos, aquela condenação de Atibaia seja realmente anulada. É lamentável, né, Paulo? Tudo isso que está acontecendo são esses recursos infindáveis aqui no Brasil. Os processos não terminam, mas para algumas pessoas os recursos estão sempre sendo colocados em pauta. Eu acredito que a medida da CPI seja mantida, talvez tenha o voto divergente do ministro Cássio Nunes Marques, mas eu acredito que vai ser que nem a última votação, ou um 9-2, ou um 10-1, pela manutenção da CPI, porque tecnicamente a CPI está totalmente correta. Número mínimo de assinaturas, data de execução, objeto, está tudo certinho. Então, eu não acredito que vai ser rechaçado. E pegando o gancho apenas que o Ronaldo falou, Paulo, as nossas cortes superiores, elas precisam ser reanalisadas. A politização dos nossos ministros nas cortes superiores, e aí eu não falo só do STF, do STJ, do TST, é muito séria. Os juízes de carreira vêm com muita preocupação a politização das altas cortes. Agora, neste momento, há uma disputa aberta, não é nem velada, pela vaga do ministro Marco Aurélio, que vai sair no meio do ano. Então, assim, todo mundo está querendo ser evangélico, quer mostrar para o Bolsonaro que é evangélico, está dando as decisões que o Bolsonaro quer para ser indicado. É vergonhoso o que está sendo visto no STJ, no TST, em decisões para agradar o presidente da República em
na ambição de serem nomeados ministros do STF. Então, isso precisa ser trocado. Eu sou radicalmente contra o 5º constitucional. Eu penso que juiz tem que entrar por concurso e chegar ao STF por concurso em plano de carreira. Não pode ser nem vitalício do jeito que é hoje, eu acho isso um absurdo. Vejamos o que acontece. 14 anos do governo PT, metade do Suprema Corte foi nomeada pelos presidentes do PT. Se o Bolsonaro for reeleito em 22, essa metade vai ser indicada pelo Bolsonaro. Então, isso não é justiça. Isso é politização da alta corte. E isso não pode continuar. Precisamos rever a questão do 5º constitucional e do juiz em cortes superiores não ser juiz, entrar pela porta dos fundos ou pela lateral.